Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas, estou voltando com mais um vídeo para vocês, um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus e hoje especialmente Dia das Crianças, 12 de outubro. Parabéns, crianças, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Vou falar um pouquinho sobre o texto de Mateus capítulo 19, versículos 13 ao 15, onde a Palavra de Deus nos diz: Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Trouxeram crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e também orasse. É um princípio bíblico que está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a imposição de mãos. E os discípulos então tentaram impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. Não sei necessariamente qual é o motivo que os levou a isso. Talvez eles não quisessem que o mestre fosse importunado de alguma forma. E Jesus usou aquele momento para dar mais uma lição aos discípulos. E ele disse: Deixem vir as minhas crianças. Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O que as crianças têm de especial que faz com que as pessoas que são semelhantes às crianças vão para o reino dos céus? Algumas características específicas, não vou me alongar no assunto, mas vamos pensar em algumas questões. A primeira delas, as crianças estão sempre aprendendo, sempre buscando, sempre aprendendo coisas novas. Segunda delas, as crianças mantêm a pureza da inocência, a pureza de, apesar de conhecer o mal, existir o mal, elas têm inocência em muita coisa. Até certo ponto elas têm uma certa ignorância com muitas coisas. E terceira característica, são totalmente dependentes. Totalmente dependentes. São apenas algumas características que fazem com que as pessoas precisem ter ou ser iguais às crianças. Elas precisam buscar sempre aprender do Senhor. Elas precisam buscar sempre aprender. Elas precisam manter a inocência do puro amor. A inocência da verdade. Elas precisam buscar aprender. Elas precisam ter humildade. E a terceira característica aqui para mim é uma das mais importantes. As crianças são dependentes dos adultos. E os filhos de Deus precisam ter total dependência de Deus. Esse é o recado. Nós precisamos ter a dependência de Deus. Por mais independentes que nós nos achemos, nós precisamos ter a dependência de Deus. Quantas pessoas já soube que se acham autossuficientes até que a doença os pega? Que se acham bons o suficiente até que a pobreza os pegue? Se achem fortes o suficiente até que a fraqueza de alguma forma ou de outra os pegue. Nós precisamos nos tornar como crianças e ser totalmente dependentes de Deus. As crianças são dependentes dos adultos e nós, como crianças, como filhos de Deus, precisamos nos tornar totalmente dependentes de Deus. E o primeiro passo é reconhecer que Jesus Cristo é Deus e reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador e que Ele nos leva ao céu. E através desse reconhecimento, nos tornando filhos de Deus, nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus. E a nossa vida será maravilhosa. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Creia que Ele pode cuidar da sua vida. E não adianta a gente ficar dando uma de bons, se achando o melhor, o mais rico, o mais poderoso, o mais saudável, o mais forte. Uma hora ou outra nós vamos precisar de Deus. Então, antes que você precise passar pelo vale, pela dificuldade, no seu momento de alegria, mesmo onde você está, entregue sua vida para Deus. Entregue-se totalmente
como dependência. Seja dependente de Deus. Neste momento de alegria que você está passando, ou neste momento de fraqueza, de tristeza que você está passando. Entenda, Jesus Cristo é Deus. E Ele pode cuidar totalmente da sua vida. Sempre, sempre e sempre. Seja como as crianças, dependa de Deus. Em nome de Jesus. E não se esqueça, né? Se inscreva no meu canal, dá o seu like no meu vídeo, compartilhe os meus vídeos e que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus. Não se esqueça, também tem este meu livro aqui, #simples assim, falar do Evangelho, está bem baratinho, manda e-mail para mim, vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, eu mando ele assim para você em papel, qualquer parte do Brasil eu também mando em e-book, mando em e-book por e-mail para você, mande para mim um e-mail, vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, muito obrigado pela sua companhia. E novamente, parabéns crianças pelo seu dia, que Deus as abençoe.